Glória a Deus. Eu cumprimento a todos os telespectadores com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui na presença de Deus e queremos que abençoe a todos os nossos telespectadores que estão nos assistindo, para que venham ser abençoados junto conosco, que Deus venha tocar no coração de cada um neste momento e que Deus possa abençoar abundantemente. É o que nós desejamos, é o que a Igreja do Senhor deseja para todos vocês. Então eu tenho aqui uma palavra de Deus, glórias a Jesus, né? Em Marcos capítulo 16 e versículo 14, que diz assim: Jesus aparece a Tomé. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto as suas incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão as que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Muito bem, irmãos. Essa palavra é muito bonita, esta mensagem já foi pregada muitas vezes, mas mais uma vez, a gente assistindo um outro canal de TV, a gente vendo, ainda existe pregadores pregando, que Jesus morreu lá na cruz do Calvário por mim e por ti. Nós não temos mais nada o que pagar, porque Jesus já pagou tudo por nós, não precisamos fazer mais nada. Então, por isso que eu digo, irmãos, Deus pode castigá-lo, porque Jesus morreu na cruz por mim, mas eu tenho que fazer a minha parte. Não é assim. Se fosse assim, Jesus não precisava voltar para julgar nós novamente, porque nós já estamos julgados, nós já estamos todos salvos. Mentira do diabo. Muito bem, estamos voltando para continuar com esta mensagem maravilhosa, essa mensagem que veio do trono do Pai. E por isso que nós temos que nos alertar muitas vezes, por causa do engano do diabo. Fica pregando até em televisão, dizendo que Jesus morreu na cruz por mim, morreu na cruz por ti. Morreu, sim, claro que morreu. Ele fez a parte dele. Nós temos que fazer a nossa parte. Não é assim. Jesus já morreu, já derramou seu sangue, agora nós podemos matar, podemos roubar, podemos fazer tudo, adulterar, podemos fazer tudo agora. Não é mais pecado, porque Jesus já levou nossos pecados todos lá para a cruz. Ele levou nossos pecados todos lá para a cruz, até ali, a morte dele. Senão ele não escreveria aqui, desta forma. Marcos disse, finalmente apareceu Jesus aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhe rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Você está vendo aqui Jesus repreendendo, Jesus exortando aqui os seus discípulos. Jesus, ele apareceu aos 11, Jesus já havia morrido, mas ele ressuscitou no terceiro dia. E ele viveu 40 dias no meio do povo, para colocar algumas coisas em ordem. Então, finalmente ele apareceu. Se ele apareceu, porque ele já havia morrido. Jesus tinha falecido, ele tinha ressuscitado. E ele disse, lançou-lhe em rosto a sua incredulidade, dureza de coração. Eu não estava salvo? Por que está com o coração duro? Já não está salvo? Por que Jesus o repreendeu? Por não haver crido no que tinha visto. E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Você está vendo, irmão? Quem crer e for batizado nas águas será salvo. Mas quem não crê será condenado. Então Jesus não precisaria colocar esse capítulo e versículo aqui, capítulo de Marcos, capítulo 16 e versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Então, para isso nós temos que crer na palavra de Deus. Crer que o seu Jesus morreu por mim, morreu por ti.
derramou seu sangue lá na cruz. Ele fez a parte dele. Jesus fez a parte dele. Nós temos que fazer a nossa. Agora não vem para cá, né, falando balela e dizendo que Jesus já morreu na cruz, nós já estamos todos salvos, não tem mais problema nenhum, podemos fazer, bagunçar o coreto, porque não tem mais agora pecado. Já estamos todos salvos. Todos que estão no mundo agora estão salvos. Estes sinais seguirão as que crerem. Aos que crerem em meu nome expulsarão os demônios, mas os que crêem em Jesus, aquele que crer e for batizado, tem que ser santificado, tem que ser purificado na presença de Deus. Mas quem não crê, será condenado. Quem não crê, será condenado. Claro, porque Jesus levou seu sangue lá na cruz, derramou seu sangue por nós. Ele fez a sua parte, ele veio para nos salvar. Se não fosse Jesus, todos nós estaríamos perdidos. Jesus não faz isso. Mas Jesus morreu na cruz para nos salvar. E diz assim, no versículo 18: pegarão a serpente e se beber alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa foi a palavra que Jesus deixou. E diz assim: ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Você está vendo, irmão? Aqui diz, aqui no versículo 12, Jesus aparece a 2 de seus discípulos e depois manifestou-se em outra forma. E 2 deles que iam a caminho para o campo, e indo esses anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Viram, falaram, os discípulos anunciaram, e eles ainda não creram que Jesus era o Filho de Deus e que havia ressuscitado ao 3º dia. Então aqui Jesus formou a grande comissão. Ele juntou os seus discípulos e disse: ide por todo mundo. Ide, disse-lhes, ide, é uma ordem. O ide de Jesus é uma ordem. Pregai o evangelho a toda criatura. Não mandou pregar denominação, não mandou pregar placa de igreja, mandou pregar o evangelho a toda criatura. Por que toda criatura? Criatura porque ainda não estava salvo. Quando nós somos salvos, nós somos filhos de Deus. Então aqui, a toda criatura, aqueles que ainda não conhecem o evangelho, aquele que ainda não conhece a verdade, aquele que ainda não conhece que Jesus veio para nos salvar, mas é através da morte de Jesus, através do nosso arrependimento, através do nosso perdão, um para com o outro, é que nós vamos ser salvos. Temos que seguir Jesus, perseverar até o fim. Agora, vem para a televisão dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Jesus já morreu na cruz, já pagou meus pecados e eu estou salvo. Posso agora fazer o que quiser, é só esperar a vinda de Jesus. Espera aí, e os assassinos? E os idólatras? E os adúlteros? Está aqui. E os efeminados? E os ladrões? E os roubadores? Também estão salvos já. Não é assim não, irmão. Não é assim que está falando a palavra de Deus. Então, cuidado com essa mentira. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com essa mentira, com esse engodo do diabo, enganando as pessoas. E as pessoas estão indo pelo caminho melhor, mais fácil, mais largo. Não aceitam com naturalidade aquilo que está escrito daqui. Ainda damos graças a Deus que ainda tem igreja e pastores que ainda estão pregando a verdade, que ainda estão pregando a doutrina de Jesus. Estão pregando a doutrina, a de Jesus. Não a doutrina de homem, mas a doutrina de Jesus. Estão pregando a verdade, estão exigindo dos seus membros que tem que ser assim, que nós temos que andar fiel com Deus, temos que dar nossos dízimos, nossas ofertas, temos que fazer nosso voto com Deus para ser curado. Se nós estamos salvos, então por que as pessoas vão para a igreja todo arrebentado, cheio de câncer, e chega na igreja, os pastores, a igreja ora, e essa pessoa é curada? Mas já não estava salvo? Sim, está salvo para o céu, mas e a doença e a enfermidade? Não, irmão, a salvação de Jesus é perfeita, é completa, é plena. Jesus não tem meio termo, Jesus não cura a sua alma, Jesus cura a tua ferida, Jesus cura a tua enfermidade do teu corpo. Jesus veio para salvar o que havia perdido. Jesus veio para salvar o que havia perdido. Eu era um perdido, estou aqui na presença de Deus, mas eu tenho que perseverar, eu tenho que insistir até o fim na presença de Deus.
Aí sim, aí nesse caso, Deus está comigo e Deus vai me salvar. Deus pode perdoar as minhas falhas, os meus erros, porque não são premeditados. Às vezes são coisas que a gente peca sem pensar, né? Então diz aqui, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, sem acepção. Quem crer, o que aqui? Quem? Aqui, quem crê, o que aqui é incondicional. Ninguém é obrigado a nada. Jesus nos deu livre-arbítrio. Por que Deus nos deu livre-arbítrio? Para que nós possamos fazer a obra de Deus, o que está dentro do nosso coração. Dependendo de nós. Não dependemos de pai, de mãe, nem de filho, nem de irmã. Nós não dependemos nem de Jesus mais. Porque Ele já fez a regra dele, já fez a parte dele lá na cruz. E eu tenho que fazer a minha agora se eu quiser me salvar. Se eu quiser ser curado das minhas enfermidades, das minhas doenças, das minhas falhas. Eu tenho que andar reto no caminho do Senhor. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Condenado à enfermidade, condenado ao inferno, condenado aos problemas conjugal, condenado a tudo neste mundo. Condenado é uma palavra muito forte. Quando diz será condenado, para Jesus é completo, é plena a palavra de Deus. Não é só uma coisa e outra. Não, isso é só aquilo, não é isso. Não, aqui quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Quer dizer, ele não disse está condenado. Pode ser condenado. Será condenado. Tens uma chance, tem uma chance. Nós todos temos uma chance. Senão, nós seremos condenados. Quem não crê, será. Não está condenado. Está condenado, está e acabou. Não tem mais volta. Mas aqui Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Então, se eu já estou salvo, como é que Jesus disse que eu vou ser condenado? Quem não crê, será condenado. Em meu nome expulsarão demônios, em nome de Jesus. Falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Mas pegará em serpente? Claro, você expulsará o demônio. Você pode pisar em cima de uma cobra, se você não viu, em cima de um animal feroz, não vai te morder. Por quê? Porque você está cheio da unção. Agora, se você lá e provocar, aí você está tentando o Senhor teu Deus. Não provoque a Deus. Deus vai te livrar quando você está inocente daquele pecado. Agora, provocar e não, eu vou engolir, eu vou morder, vou botar a cobra dentro da minha boca, vai morder, rapaz. Vai picar. Então, nós temos que cuidar, né? Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Alguém, se um dia chegar na casa de alguém e ele estiver nervoso comigo, olha, esse baixinho está falando demais, eu não quero mais, ele está falando demais pro tamanho, eu vou pegar um pouco de veneno de rato e vou colocar dentro e vou dar com água para ele, ele vai tomar e vai apagar já. Se eu sou cheio do Espírito Santo, eu vou pedir mais água daquela gostosa para ele. Não vai me matar, não vai me ferir. Se beber alguma coisa mortífera, veneno, não vai me matar, não vai tirar minha vida, porque eu não estou sabendo o que estão fazendo para mim, e eu estou cheio da unção de Deus, eu estou revestido pelo Espírito Santo de Deus. Agora, se eu souber provocar-me daqui que eu tomo, não acontece nada. Vai acontecer, porque eu estou desafiando a Deus. Eu estou tentando o Senhor teu Deus. Estou tentando o Senhor nosso Deus. Está vendo? Então, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas isso aqui, ó, aqui tem uma proposta de Deus. Esses sinais só seguirão aos que crê. Só vai ser salvo os que crê. Os que crê não se salvam. Os que não crê não se salvarão. Não vai se salvar. E como é que vai dizer que todo já está salvo? Jesus morreu lá na cruz por mim, não tem mais problema nenhum. Eu já estou salvo no nome de Jesus. Você está salvo, é? Então abre o olho, toma cuidado, se você está salvo mesmo. Olha, Paulo foi um que disse, o apóstolo Paulo, pregando o evangelho, se dedicou à vida, apanhou, foi preso. Ele disse, ainda tenho que me cuidar, para que um dia não seja reprovado pelo Senhor. Tenho que me cuidar para que um dia não venha a ser reprovado pelo Senhor. Você viu? Quantas pessoas que se perderam? Saul não foi escolhido por Deus para ser rei de Israel? Não saiu da presença de Deus? Deus não retirou dele o seu espírito? E quem é que prova que Saul se salvou? Ninguém, irmãos. Então nós temos que cuidar. Cuidar,
Saul caiu na idolatria, foi a consultar a espírita para falar com Samuel, saiu da presença de Deus, começou a procurar qualquer coisa, consultar macumbeiro, feiticeiro, tá? Pedaço de pau, idolatria. Por quê? Porque saiu da presença de Deus. Era para ser salvo, mas não foi. Porque saiu da presença de Deus. Mas o Davi foi diferente. O rei Davi, ele se arrependeu dos seus pecados. Quem crê e for batizado será salvo, né? Mas quem não crê será condenado. Então aqui diz no versículo 19: ora, o Senhor, depois de ter lhe falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Ele ficou aqui ainda 40 dias, pregando o Evangelho, explicando, falando com seus discípulos, tendo reunião. Portanto, ele dia estava na reunião, os apóstolos estavam na reunião e ele entrou com as portas fechadas, porque ele é Jesus, ele é Deus, ele é espiritual, já tinha morto, já estava morto, já tinha ressuscitado. Entrou pela porta, os discípulos se assustaram e Pedro disse ao Senhor. Aí o Tomé, como está cheio de Tomés por aí, então mostra a tua mão, quero ver se tem um furo do prego que foi pregado lá na cruz. Jesus, Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Jesus mostra as suas mãos e viu os furos, mostrou os furos para ele, para poder ele crer. Quer dizer, irmãos, Deus sempre nos dá uma chance. Jesus sempre aparece, sabemos quando nós estamos num lugar deserto e perdido. Jesus aparece para nos dar vida com abundância. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Mas para isso nós temos que querer. Nós temos que querer. Não é do nosso agrado. Não é do agrado de Deus, tem que ser. Se fazer só o que eu quero, eu também não vou perder minha salvação. Mas Jesus disse, ide pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. Então, aqui mais uma vez, em 1 Coríntios, diz glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, mais uma vez, glórias a Jesus. Jesus disse, né, usando o apóstolo Paulo, disse, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Meu irmão, como é que ele pode dizer que Jesus já morreu, está tudo salvo? Todos nós que estamos aqui, independente de qualquer situação, de qualquer problema, nós já estamos salvos. Quando eu vi esta palavra, eu fiquei tão indignado, irmãos, porque não é assim. Aqui, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Jesus veio para nos salvar, mas nós temos que querer. Ele no país, ele não deu o livre-arbítrio. Você não precisava nos dar o livre-arbítrio, porque já estou salvo. Ele não precisava voltar no último dia para nos buscar. Não precisava ninguém no último dia se ajoelhar e dizer, e a língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não precisava Jesus esperar soar a trombeta para vir buscar os seus, para os mortos ressuscitarem, para ver o livro da vida, o nome de cada um lá. Não precisava mais. Para que livro da vida? Já estamos lá escrito. Para que mais pedir perdão para alguém? Eu já estou salvo. Eu posso trocar de mulheres, já estou salvo? Que isso? Não é assim não, irmão. Isso é um engodo de Satanás. Tá? Não é assim. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. E aqui tem uma lista de que Jesus, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Você está vendo, irmão? Como é que está salvo? Não herdarão o reino de Deus. Tantas coisas que a gente escuta, tantas coisas que a gente ouve, e a gente, meu Deus, tu não pode responder na hora, porque estou na televisão e falando coisas que não pode falar. E o povo, a coisa certa que tu prega, o povo não aceita. Mas quando tu prega uma coisa errada, que é da ideia daquele pastor, aí eles creem. Parece uma coisa, é uma tentação. Quando a gente vem aqui falar a verdade, não é bem assim também. Aquele outro pastor disse que é assado, e ele está aí agora querendo ser o dono da verdade. Não da verdade aqui é a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não darão o reino de Deus? Não está salvo? E como é que está aqui?
Então, a Bíblia tem que botar fora, porque está tudo errado. O homem vai para a TV e fala o que ele fala que está certo, não corrige a Bíblia. Por exemplo, Jó, capítulo 2, glórias a Deus. Lá em Jó, capítulo 2, antes de Salmo, glórias a Deus. Vamos ler aqui o Jó, capítulo 1, versículo 20, sobre Jó. Deus colocou a enfermidade sobre Jó, e Jó não renunciou a Deus. Ele estava enfermo. Jó não saiu da presença de Deus. Então Jó se levantou e rasgou seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou a Deus. Ele cultuou a Deus. Ele deu glória a Deus, cheio de doença e de enfermidade, porque ele pertencia a Deus. Quando nós pertencemos a Deus, damos glória na enfermidade, nós damos glórias a Deus na doença, damos glórias a Deus no fracasso, porque tudo vem de Deus, nada acontece sem a permissão de Deus. Em tudo dai glória a Deus. Só vamos dar glória a Deus quando temos cheio de dinheiro? Só vamos dar a glória a Deus quando estamos com saúde? Só vamos dar glória a Deus quando estamos de carrão? E quando é um fracasso, esqueceu de Deus? Condena a Deus porque Deus é culpado pelo meu fracasso, Deus é culpado pela minha doença, Deus é culpado pela minha enfermidade. Culpados somos nós, que não respeitamos as coisas de Deus. O culpado somos nós. Nós somos o culpado. Então, ele disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Dando glória a Deus, bendizendo o nome do Senhor, com a enfermidade, que não era para a morte, porque o Senhor disse, Satanás, tu toca tudo que é dele, mas não toca na alma dele, na vida dele, porque a alma dele é minha, ele é temente a mim. Ele na enfermidade, dando glória a Deus. Ele na enfermidade, na pobreza, porque ele perdeu tudo, o diabo tirou tudo que ele tinha, porque Deus o permitiu, para mostrar que quando é você de Deus, você perde e dá glória a Deus. Você sabe de uma coisa, bom, Deus me tirou, porque foi Deus quem me deu. E se Deus me deu, Ele pode me tirar. Ele me deu um filho, Ele pode tirar aquele filho. Tudo é dele, tudo pertence a Ele. Nada é do diabo, tudo pertence a Deus. Para o diabo tocar em Jó, ele pediu permissão para Deus. E para provar para nós que sempre, se Deus permitindo algo, o diabo faz mesmo. O diabo se anda com a nossa vida, né? Glória a Deus. Então, ele olha, não saí do ventre da minha mãe e não tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele aqui está glorificando o nome do Senhor. Ele está dando glórias a Deus. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Não condenou a Deus em nada pela sua doença, pela enfermidade. Quem sabe, Deus fez aquilo para provar que Deus é Deus. Mas quem sabe também, muitas vezes, nós temos filhos e nós não sabemos educar nosso filho. E muitas vezes Deus toca em nossa família, toca em nosso filho, para ver se nós se acordamos, para ver se nós mudamos. E no versículo, no capítulo 2 de Jó, e no versículo 9, então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade com Deus? Amaldiçoa teu Deus e morre. Que Deus é esse que te colocou a enfermidade? Que Deus é esse que tirou todos os teus filhos? Que Deus é esse que roubou todos os teus animais? E tu ainda fica aí glorificando a Deus? Tu ainda fica aí dando glória a Deus? Colocando a boca no pó e adorando esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberias o mal? Só queremos coisa boa? Só queremos um momento bom? Não aceitamos na hora ruim? Quem sabe esse momento do fracasso foi eu que causei, não foi Deus? Deus não causa fracasso em ninguém. Deus é o Deus do ouro e da prata. Deus veio para dar para nós em abundância. E tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Os seus lábios glorificavam a Deus. Aqui diz que se lançou em terra e adorava a Deus. E glorificava o nome de Deus. Como é que estão falando por aí que não podemos dar glória a Deus quando está doente? Não podemos dar glória a Deus quando nós perdemos um carro? Glórias a Deus em tudo. Dai glórias a Deus em tudo.
Amém, irmãos? Glórias a Deus. Isso então eu tinha que falar, tinha que pregar porque está aqui na palavra de Deus. Fico falando coisas da cabeça de homens, tem que falar coisas de Deus, da cabeça de Deus. Nosso pensamento não é os pensamentos de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço mais uma vez, meu Deus e meu Pai, por esta mensagem, meu Deus. Quem sabe seja de ensinamento para muitos que não entendeu, ou para muitos que até agora, Senhor, tem dúvida da palavra de Deus, mas está escrito na tua Sagrada Escritura, Senhor, que o próprio Jó, cheio de enfermidade, cheio de doença, se prostrou em terra e dava glória a Deus. Ele glorificava o teu nome. Ó Deus de maravilha, assim também eu não posso reclamar, Senhor. Só tenho que te agradecer pela minha vida, pela vida da minha esposa, dos meus filhos, pela vida da tua igreja, Senhor Jesus. Oh, glorificado seja o teu nome. Assim eu te agradeço e abençoo no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Jerusalém, Jerusalém.